Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, você é abençoado, abençoada, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Não é à toa que eu digo aqui sempre, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Quero falar de uma história a outra história. É isso aí. Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 5. Muito obrigado a você que tem compartilhado nossos vídeos. Sempre digo, me ajuda compartilhando, porque você vai ter uma parceria comigo na evangelização. Quanto mais pessoas receberem o vídeo, mais pessoas são evangelizadas. O Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Então, quando você compartilha, você faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Curte o nosso vídeo, começou a assistir para não esquecer, dá aquela curtida, aquele gostei. Também faça comentários, pedido de oração. Sabe que eu tenho um compromisso de estar orando por você, principalmente você também que se inscreveu no nosso canal. E você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, muito fácil, nas letrinhas azuis que é embaixo do vídeo, você clica ali e te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, pronto, já está inscrito, é automático. Efésios 11, verso 5 diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Eita glória, hein? Maravilha! Gente, a história de Enoque é muito linda, né? Porque ele é um dos dois. Só dois não viram a morte, tá? No caso, Enoque e Elias, profeta, grande profeta Elias, que também foram trasladados. O que é a transladação? É o arrebatamento, é tirar da terra e levar para o céu, certo? E interessante que ele tinha um testemunho, né, de andar com Deus, um testemunho de falar de Deus, de viver com Deus. Como todo cristão, também nós temos que ter um testemunho. Verdade. Nós aguardamos um traslado, nós aguardamos o arrebatamento. Porque isso é para quem crê, né? Algumas seitas ensinam que alguns só terão o privilégio de morar no céu. Mas nós cremos na palavra na íntegra. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, não se turbe o vosso coração, João 14, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus que disse isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu os teria dito. Vou preparar lugar e quando eu for, os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, gente, é para quem crê. O apóstolo Paulo diz, eis que vos conto um mistério. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que morreram, porque eles ressuscitarão primeiro e serão levados ao encontro de Cristo, nós juntamente com eles. Primeiro o Senhor ressuscita os mortos, e quando começa a os levar, leva também a nós que estamos vivos. É isso que ele está dizendo. E juntos iremos morar com o Senhor Jesus. Amém? Então, isso é questão de fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Há quem se prepara, faz o seu kit aí, né, para ficar, de sobreviver, para ficar aqui na terra. Se crê dessa maneira, é assim que vai acontecer com você. Mas se você crê que os céus te aguardam, que você está aqui de passagem e que será levado para morar com o Senhor no céu, você irá. Claro que haverá uma volta de Cristo aqui para reinar. Já preguei Café com Deus lá para trás falando sobre isso. E a Bíblia diz que os santos reinarão com ele. Quem são os santos? Somos nós. Não é aquelas imagens de escultura. Não são só os apóstolos porque eles foram santos. São todos remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Porque nós não somos santificados pela nossa própria justiça. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, não é a nossa justiça que nos justifica, mas a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus foi entregue por nós para morrer em nosso lugar. E o sangue que ele derramou foi para purificar os nossos pecados. Uma vez purificado, estamos limpos de toda condenação. Nos tornamos santos. O que significa santo, pastor? Santo significa separado para Deus. Amém? Não é só separado. Separado, o monge se separa. Separado, as pessoas fazem aí as suas meditações. Não adianta nada. Tem que separar-se, mas para o serviço de Deus. Para o serviço de Deus. É assim que somos. Os cristãos são santos, porque são separados para o serviço de Deus, pelo sangue que Jesus derramou. Então, meu amado, todos nós temos um testemunho. Uns têm um testemunho bom, outros ruins, né? Testemunhos que são testemunhos, verdadeiros testemunhos. Essa palavra não existe, mas a gente faz uma conjectura aqui, né? Porque é um testemunho de tristeza, que envergonha. Tem gente assim, mas fulano é crente, faz isso. As pessoas falam isso, porque elas testemunham de nós, né? Como é que pode, né? Ele trata a mulher daquele jeito, ela trata o marido daquele jeito e fala que é crente. As pessoas falam, né? Fazendo fofoca da vida dos outros, ela falando da vida dos outros. Tem até fofoca gospel, que é o que, gente, isso é um absurdo, fuxico gospel. Se eu não estou cuidando nem da minha vida direito, eu quero saber da vida dos outros. Parece para mim no celular toda hora. Eu não clico nessas besteiras, são um verdadeiro lixo, né, espiritual. Isso é lixo espiritual. Nós temos é que cuidar da nossa vida, é olhar para nós. Por isso que eu faço essa pergunta: como tem sido o seu testemunho, né, como cristão? Se você serve a Cristo, você tem que dar um testemunho. Ou ele vai ser bom ou ruim. Amém? Interessante é que Enoque andou com Deus. Como você tem andado com Deus? De que maneira, né? Como Cristo permeia a sua vida? Como ele influencia a sua maneira de viver? Quem está com Cristo, anda com Cristo. As decisões que são tomadas são buscadas nele, a direção nele. Os amigos que nós escolhemos precisam ser diferentes, separados, não é verdade? As coisas que se diz, não é verdade? Tem que ser pensada. Porque se você está com Cristo, o Espírito Santo está habitando em você. Então você não fala qualquer coisa, você não fica falando palavrão, você não fica falando besteira, você não fica falando, contando piadas obscenas. Outra coisa, né, que eu aprendo: primeiro, que ele tinha um testemunho. Segundo, antes de testemunhar, precisava
andar com Deus, e ele andou com Deus. Porque você só pode dar testemunho de Deus quem anda com Deus. Amém? E terceiro, as pessoas comentarão, como eu estava dizendo aqui, né? Sobre a sua vida. O que te motiva? As pessoas vão perguntar a você, o que te motiva a ser cristão? Por que você é do jeito que é? Aí você, então, poderá responder. Você pode dizer às pessoas do seu relacionamento com Cristo, né? Contar sua história, como que você era antes de conhecer a Cristo e como você é agora. Não é dando mais ênfase, porque tem gente que conta um testemunho de quando, não, irmãos, eu era perigoso, eu fazia, eu acontecia, eu era o terror. Quer dizer, ele engrandece mais. Parece que era mais bonito ser do jeito que era. Não é desta maneira. Nós vivíamos um momento angustiante, triste, né? De terror, porque não tínhamos conhecimento de Cristo. Então era uma vida vazia, uma vida depressiva, uma vida angustiante, uma vida miserável. Quando Cristo entrou na nossa vida. É só olhar as Escrituras, as pessoas, como elas eram antes, como aquela mulher do poço, que Jesus foi ter um encontro com ela em pleno meio-dia lá, aguardando chegar, dispensou os discípulos para ele ficar sozinho quando aquela mulher chegou, porque ele sabia da dor daquela mulher. E a vergonha que ela tinha, tá? Todas as mulheres iam entardecer quando o sol já tinha, né, baixado, mas ela não, ela, para não encontrar com as outras, não ser julgada, não ser lançadas perguntas de acusação, ela prefere aquele horário. E Jesus sabia que ela iria ali, provoca um encontro com ela para curar a sua dor. E tanto curou que ela saiu dali e foi correndo para a cidade toda, anunciar a cidade. Certo? Foi testemunhar, porque ela andou com Deus, ela teve encontro com Deus em Jesus, que é divino, que é Deus. Então, você precisa de um relacionamento, né? Contar o seu relacionamento com Cristo, o que Ele fez na sua vida, a transformação do seu antes e o depois. Contar, formando uma ponte, amém? A sua vida vai ser uma ponte para conhecer a Cristo. Aí você vai falar do nascimento de Jesus, da vida, né, sem pecado de Jesus. Você vai falar da morte de Jesus, porque Ele morreu, da sua ressurreição e da promessa de morar no céu, que é o traslado, que é o arrebatamento. Todos nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Hoje o mundo está injusto. Quantas pessoas morrendo de fome, quantos milhões sendo gastados com tantas coisas, e as pessoas morrendo de fome. Eu não sou contra a tecnologia, mas há muitas pessoas morrendo, e parece que há um interesse que morra, porque com muito menos investimento de bilhões que são feitos, né, seria resolvido o problema de matar a fome de muitas pessoas. O problema é que as pessoas, né, não têm interesse, ou seja, os grandiosos não têm, os ricos considerados assim da terra, os bilionários, não têm interesse de matar a fome das pessoas. Parece que o desejo é que elas se percam mesmo, que elas venham perecer, não é verdade? Por quê? Porque o mundo já foi estudado sobre isso, foi falado por esses bilionários. O ideal é ter 3 bilhões de pessoas, não mais do que isso. E hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas. Certo? Então para e pensa. Há uma preocupação dos ricos, dos bilionários, que haja uma invasão, há um domínio, uma tomada dos seus bens. Há interesse. Por isso que tem gente morrendo de fome. E Jesus diz que, infelizmente, os pobres sempre tereis convosco. Então,
Sempre vai haver pobreza no mundo. Eu não estou falando de tirar a pobreza das pessoas, que isso é impossível, mas de matar a fome, né? De pessoas que estão morrendo de fome. Tem gente cozinhando barro para comer, né? Isso acontece lá para o lado da África, acontece em países aí, deserto, terrível. Enquanto uns nadam, né? Tirando lá do deserto petróleo, sendo sheiks bilionários, outros estão morrendo de fome. Certo? Então, como tem sido, é isso que a gente precisa falar da nossa história, do que Jesus fez e da história de Jesus. Não pode deixar de contar que ele veio para nos salvar a um lugar onde não habita injustiça, não tem corrupção, certo? Os poderosos, entre aspas, são submetidos à autoridade do Cristo, do nosso Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos terão que se curvar perante ele, e ele é justo juiz e julga com equidade. O que é isso, pastor? Com equilíbrio, né? Ele não julga com peso desmedido, tá? Ele é franco, sincero, verdadeiro, puro, íntegro, aleluia, nada o corrompe, igual os homens são corrompidos pelo dinheiro, pelo poder, né? O Senhor Jesus não se corrompe, porque ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o todo-poderoso Deus. Amém? Então é isso que eu quero deixar de mensagem para o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão recebendo Café com Deus, eu quero te pedir por suas famílias, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Visita agora, Pai, Deus, o cônjuge. Visita agora, Pai, a mãe, o pai, aqueles que têm ainda. Visita agora o filho, a filha, o irmão, a irmã. Eu coloco nas tuas mãos poderosas a vida dessas pessoas. De um neto, de uma neta, de um bisneto, uma bisneta. Eu apresento a Ti. Que o Senhor abençoe por completo, cerca na redoma do Teu poder. Livra de todo perigo, de todo mal, de toda ação satânica, de todo ataque do diabo, em nome de Jesus. E essa vida seja abençoada em todas as áreas. Eu profetizo vida, vitória e bênção, Pai, no lar desta pessoa, na casa desta pessoa, onde ela estiver recebendo esse vídeo, esse Café com Deus, ela seja abençoada, seja neutralizada toda a força do inferno contra a vida dela. Deus, e que ela seja abençoada financeiramente, seja abençoada, Deus, no físico, tendo saúde, seja abençoado, meu Pai, no psicológico, no social, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual principalmente, em nome de Jesus. Eu oro agradecido. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, te aguarda até o